que hora que você vai estar assistindo este vídeo. Mas ontem eu levantei um tema nos meus stories, onde eu disse que eu perdi opinião pela primeira vez, uma das poucas vezes que eu pedi opinião sobre algo para as pessoas que me seguem no Instagram, né? Mas só por uma questão de interação. E depois eu disse que eu não ia perguntar se as pessoas me achavam bonita ou não, porque isso já era uma questão que eu já sabia que eu era, que eu já me achava bonita, então eu não precisava perguntar pra ninguém pra validar uma percepção que eu tenho minha, um sentimento que eu tenho a meu respeito. E é interessante porque todas as vezes em que nós nos deparamos, né, com pessoas que têm essa confiança de dizer assim, eu me acho bonita, eu me acho interessante, ou eu me acho inteligente, ou aquelas pessoas que falam assim, eu sou rica, eu tenho dinheiro, né? Todas as vezes que nos deparamos com pessoas que dizem o que elas realmente são, o que elas sentem que elas são, como elas se sentem em relação a elas mesmas, acaba gerando um incômodo na gente, né? Acaba gerando um certo incômodo, uma certa resistência. Você, nossa, mas... Aí a gente vai, na nossa cabeça, o que passa? Nossa, que pessoa prepotente, que pessoa arrogante, que pessoa... como ela se acha. E aí a gente enumera uma quantidade de adjetivos negativos para apontar aquela pessoa que tem a certeza absoluta de que ela se acha bonita, de que ela se acha inteligente, ou que ela se acha útil, ou que ela se acha... Enfim, quando alguém fortalece a sua imagem, se auto-fortalece, se auto-elogia, acredita, tipo, se confia em si mesmo. Vamos lá, que tá aqui, ó, o título desse vídeo é autoestima, autoimagem e autoconfiança. Óbvio que a gente vem começando ali da autoestima, que a autoestima ela é essencial para que nós possamos ter qualidade na nossa vida. E eu vejo muitas pessoas reclamarem, eu tenho autoestima muito baixa. E as pessoas têm a autoestima muito baixa exatamente porque elas têm uma imagem delas distorcidas. Elas não têm uma autoimagem focada, direcionada. Elas não sabem se definir, vamos dizer assim. Elas olham para si, mas elas não conseguem enxergar uma imagem bem formada. Então é uma autoimagem distorcida a respeito da própria imagem da pessoa. E quando a gente tem uma autoimagem distorcida e desequilibrada ou mal feita, automaticamente nós temos baixa autoestima. Porque o que seria? Tudo é alto. O que é alto? É o que eu acho sobre mim, não é o que o outro acha. Tanto que eu falei assim, eu falei, ó, eu não vou perguntar se eu me acho bonito ou não, porque eu me acho, e eu não me importo com o que os outros acham. Isso é o quê? Isso é autoestima, construção da autoestima. Porque a autoestima é o que eu vejo de mim, do que eu construo de quem sou, da imagem que eu vejo da minha pessoa como construção, e não só da imagem que eu vejo, da imagem estética. Eu sei que a grande maioria das pessoas, quando eu disse, eu me acho bonita, pensou só pelo ponto de vista estético. E não, eu não me sinto bonita, eu não me acho bonita baseado só na imagem que eu olho para o espelho todos os dias, ou na imagem que eu vejo aqui. Eu me sinto bonita mediante a todos os aspectos que eu venho evoluindo, que eu venho crescendo e me desenvolvendo. Hoje eu tenho esta autoconfiança de olhar para mim e me orgulhar dos movimentos que eu venho fazendo para me tornar a pessoa que eu desejo ser. Então a autoestima, ela não está relacionada com o que o outro vê, é o que você vê sobre você. E para que você consiga ter uma visão clara sobre você e uma visão positiva, você precisa ajustar a sua autoimagem. E como fazemos esse ajuste da autoimagem? Você precisa ter uma visão muito clara do tipo de pessoa que você quer ser. E quando eu falo isso,
Novamente, não estou falando só da questão física, da sua capa, né, da sua vestimenta, das suas características físicas. É também desse também, mas também do seu contexto interno. Quem você quer ser, como você quer que seja as suas emoções, os seus comportamentos, como você gostaria de agir. E você precisa começar a buscar ferramentas e meios para se tornar esta pessoa. Para que assim você vá ajustando a sua imagem para você ao longo da vida. Para que nesse movimento de ajuste de autoimagem, você vai se fortalecendo, porque você vai percebendo que você vai se desenvolvendo e você vai crescendo. E assim você fortalece a sua autoestima. E aí você tem autoconfiança para chegar e afirmar, como assim eu afirmei, eu me sinto bonito. Eu não me importo com o que os outros acham, eu me sinto bonito. Eu me sinto confortável com esta imagem, tanto física quanto emocional, pessoal, que a Ignis tem. Hoje, e olha, não foi uma construção, não foi do dia pra noite, eu não nasci assim. Óbvio que existem dias, gente, deixa eu só dar uma pausinha aqui, que eu olho no espelho, eu me sinto linda, maravilhosa, que eu me sinto um caco, que eu também não quero. Óbvio, isso é normal, a gente vive num mundo dual, a gente vive em ondas, né? A gente não é um processo linear. Mas hoje eu me sinto extremamente confortável com aquilo que eu vejo que sou. E não só o que eu vejo fisicamente, mas o que eu vejo quem eu estou me tornando. Os processos que eu venho feito, as coisas que eu venho desenvolvendo, como eu venho me transformando internamente. Então, tudo isso contribui para que eu ajuste a minha autoimagem, porque eu já defini quem eu gostaria de ser, de que forma eu gostaria de viver, como eu gostaria de me sentir. Porque da mesma forma que você escolhe a sua roupa para viver, para sair pro dia, você também precisa escolher quais os sentimentos que você quer viver, quais as emoções, quais os pensamentos que você quer ter. Você é o que dita as regras da sua vida. Como eu disse, você é o rei, a rainha da sua vida. Você senta no trono de que forma, né? Você reina de que forma? Escolhendo não só a sua roupa, o seu sapato, o trabalho que você quer desempenhar, as coisas que você quer fazer, mas também os sentimentos, os pensamentos e é tudo aquilo que você quer sentir. Então, se você não tem esse gerenciamento pessoal, é importante que você comece, a partir de agora, a desenvolver. Porque não adianta só você fazer as transformações, as modificações do seu lado externo, se essas modificações são feitas como recurso para buscar a validação do lado interno. Porque você vai entrar numa corrida de ratos. Porque quando você... Eu não tô dizendo que não é pra fazer isso, pelo amor de Deus, eu sou super a favor. Também eu pinto meu cabelo, eu me cuido, eu passo creme, eu malho, eu cuido da minha alimentação, tudo isso tem um fim também pra me melhorar esteticamente, óbvio, eu não descuido, eu não tô dizendo que não é pra fazer isso, eu não tô dizendo que não é. Só que quando isso se torna um exagero e quando a intenção de estar por trás disso é pra que que essa imagem que está se formando estética seja para que o mundo te aceite, porque existe esse mecanismo, as pessoas vão buscar fazer as modificações ali externas dela e os recursos que usam ali para ficar mais bonito, tal. E aí você percebe que quando você pergunta para essas pessoas, fala assim, ai, você se sente bonito? Você consegue falar assim, ai, eu me acho bonita. A grande maioria delas, não vou falar que todas, pelo amor de Deus, não conseguem ter esse sentimento. Elas olham a imagem, é uma imagem muitas vezes impecável, né? É uma imagem bonita, mas internamente elas não se sentem desse jeito. Por quê? Porque elas foram buscar esses recursos externos para validar a imagem externa dela que ela não consegue se dar. Então, quando você começa a fazer o trabalho inverso, que é fazer o trabalho interno, né, de ajustar a sua autoimagem, né, para que você possa fortalecer e construir uma boa autoestima, automaticamente
isso vai se refletir do lado de fora. Porque uma pessoa que cuida de si mesma, que investe em si mesma, em se melhorar, em se desenvolver, em crescer internamente, em curar as suas dores, em encarar as suas sombras, em se dar bem, em fazer as pazes consigo mesma, essa pessoa automaticamente vai na vida dela do lado de fora, ela também se cuida, porque ela entende a importância do se cuidar. Por exemplo, eu cuido da alimentação, eu cuido da prática minha de exercício, não é só porque eu quero parecer mais bonita, mais atraente, mas porque eu sei os resultados, tanto internos quanto externos, que essas práticas me dão, e por isso eu os faço para que eu potencialize cada vez mais a minha confiança em mim mesma. Espero que tenha ficado claro. Então, todas as vezes que a gente vê alguém falar, eu me acho bonita, ou eu me acho inteligente, ou vê uma pessoa evidenciando as próprias qualidades, a gente tem essa tendência a achar que essa pessoa é arrogante, que ela é prepotente, que ela se acha, né, que ela nem é tudo assim. Sabe por quê que a gente tem esse pensamento tão limitado? Porque a verdade mesmo é que quando alguém te fala isso e você se incomoda, é porque lá dentro você gostaria de estar se sentindo dessa mesma forma. E você não está fazendo o seu trabalho para que você também se sinta assim. Então, nas minhas mentorias, né, eu acabei de fechar uma mentoria agora, eu procuro trazer para a clareza das minhas clientes a importância de se colocar no centro da sua vida, de entender que as coisas precisam começar primeiro em você, porque não adianta nada você querer fazer as coisas do lado de fora se dentro de você você desconhece, tá uma perfeita bagunça e você não sabe nem por onde começar. E o ideal é que você comece de fato ajustando a sua autoimagem. E como você vai ajustar essa autoimagem? Eu falei lá no começo do vídeo, mas vamos repetir aqui de novo. Como é que você faz esse ajuste da autoimagem? Porque ajustando a tua autoimagem, você fortalece a tua autoestima. E pense assim, eu quero que você esqueça o mundo aqui do lado de fora. Autoestima bem construída, autoimagem ajustada é sobre o que você acha de você. Não é sobre o que os outros acham. E você também não vai buscar a validação do lado de fora. Você vai criar essa confiança de que você tem tudo aquilo que você está buscando ter. Você é tudo aquilo que você está buscando ser. Você se sente bem. Você se sente confortável com quem você é, como você é. Então, como é que você vai ajustar a sua autoimagem? Você vai primeiro ter uma visão clara do que você não gosta, do que você não tem gostado de você. É o seu corpo? Como você tem se sentido ultimamente? Ou é tudo isso? Liste tudo que você olha pra você que você não gosta, que você queria eliminar da sua vida. Óbvio que algumas dessas nossas características são as nossas sombras, são os nossos defeitos. E o que a gente faz com eles? A gente vai eliminar os defeitos? Não. A gente tem que entender que nós somos esse equilíbrio de luz e sombra. Mas quando a gente só quer encontrar a luz, a gente não reconhece a sombra. E ao não reconhecer a sombra, a nossa busca pela luz ela fica muito difícil. Porque a gente precisa reconhecer esses dois lados nossos. Então, primeiro, descubra o que hoje você olha pra você e não só no aspecto físico, mas no aspecto emocional, no aspecto mental, no aspecto profissional. Descubra quais são as coisas que você vê em você e que você não gostaria de ver mais. E liste isso. E olhe para isso. Reconheça que isso, nesse momento, hoje existe. E após fazer isso, você vai fazer o quê? Você vai fazer um outro exercício. Você vai fazer uma outra reflexão, uma outra observação. Você vai começar a prestar atenção de como você gostaria de se sentir. Como você gostaria de pensar, como você gostaria de se comportar, como você gostaria de agir, como você gostaria de se parecer fisicamente. Óbvio que de preferência se parecer com você de forma melhorada, melhorar aquilo que você já tem, né? Então, você vai pegar e criar uma imagem mental
daquela pessoa que você deseja ser. E que sendo você, não vai falar, eu queria ser, sei lá quem, eu não queria ser, como eu não queria ser ninguém, eu não vou falar aqui. Mas as pessoas, eu queria ser a fulana de tal. Não, você vai querer ser você na sua melhor versão. E como seria essa melhor versão? E aí você vai escrever. E a partir disso, você vai olhar para essa sua descrição da sua melhor versão e vai identificar quais são os pontos de melhoria. Aonde você precisa melhorar, o que você precisa fazer para que você comece a se aproximar da imagem que você quer ver de você. E a partir do momento que você começa nesse movimento de melhoria e de desenvolvimento da sua autoimagem, de ajustar o foco da sua autoimagem, de começar a se enxergar como você realmente é, porque se você tem um desejo aí dentro de você de ser de certa forma, você já é isso. Você só precisa manifestá-lo aqui do lado de fora. Só que para que isso aconteça, você precisa ter clareza daquilo que você não gosta e clareza daquilo que você quer. Sem essas duas clarezas, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, você já é isso que você deseja. Você só precisa colocar isso para fora. E aí você vai olhar para essas anotações, para essas reflexões e começar a buscar os meios necessários para chegar aonde você quer chegar. E aí, nesse processo, nessa caminhada, conforme você vai alcançando, conforme você vai crescendo, conforme você vai evoluindo, você vai sentindo orgulho de você mesmo. Você vai sentindo fé em você mesmo. Você vai acreditando mais em você. E aí você se torna autoconfiante. E uma pessoa autoconfiante e com a autoimagem ajustada, ela começou a construir a sua autoestima. E aí, qualquer pessoa no mundo pode vir te falar diferente daquilo que você se vê, que você vai falar assim, tá bom, você acha isso? Ok, é uma percepção tua. Eu acho que eu sou assim. E você vai falar, não é que você acha, eu penso que eu sou assim, eu sinto que eu sou assim. Porque de fato, você é, porque foi você que construiu. Agora, quando a gente depende sempre da validação externa para reforçar algo que a gente quer ser, a gente ainda não é. A gente quer que o outro valide aquilo que a gente desejaria ser. Então, o meu convite para você é fazer essa auto-observação, né? Se auto-observar, se auto-analisar, se colocar na posição de observar quem você é agora e visualizar quem você deseja ser. Porque dessa forma, você irá conseguir identificar para onde você vai e como você vai começar a ajustar o foco da sua imagem para você se aproximar daquilo que você deseja ser. E assim começar a ser mais confiante e poder, de fato, chegar e falar assim, eu me sinto bonito, eu me sinto inteligente, eu me acho bom, muito bom no que eu faço. Eu sou muito bom nisso aqui, entendeu? No seu trabalho, pode ser. Eu sou muito bom em fazer não sei o quê. Eu sou muito bom. Por exemplo, eu vou dizer... existe um exercício da musculação que é o Terra Sumô. Cara, eu vou falar a verdade. Eu sou muito boa pra fazer aquilo lá. Eu acho que poucas pessoas conseguem ter uma execução tão primorosa quanto a minha. Lindsay, arrogância sua falar isso. Não é arrogância. Eu treinei pra isso. Eu me ajustei pra isso. Eu fiz as ações necessárias para que isso acontecesse. Da mesma forma como ontem, quando eu cheguei e disse, eu me acho bonita, não foi porque eu falei isso para ser arrogante, para provocar alguém ou para incomodar as outras pessoas, mas porque de fato é algo que tá aqui dentro. É algo que eu tô sentindo, eu não, né? Falei assim, aí eu falo, mas você fala tudo que você tá sentindo, eu vou esconder por quê? Por que que eu vou esconder algo? Por que que eu vou me reduzir, me apertar para atender o incômodo de outra pessoa? Aí, de novo, toda vez que a gente faz isso, a gente abaixa a nossa autoestima. A gente perde a nossa confiança em nós mesmos. E eu falei isso de uma forma um pouco mais psicológica, até mesmo pro lado espiritual, mas eu quero que você entenda que esse processo, ele é químico, ele acontece dentro do seu cérebro. Ele acontece dentro do seu cérebro, não, dentro do seu corpo, né? Óbvio, começando pelo seu cérebro. Porque a autoconfiança, eu só vou reforçar aqui para pegar os nomes certinho aqui dos hormônios, tá? É um circuito neural. Então, tudo que você vai acolher e agir com coragem, reconhecer isso, o seu cérebro vai liberar dopamina ou ocitocina. E aí você vai começar a confiar em você.
Só que todas as vezes que você se critica, se diminui, se menospreza, ele vai liberar cortisol na sua corrente sanguínea. E aí o seu corpo vai responder, o seu corpo físico vai responder da forma como você se trata. Então o que você tem liberado? Você tem liberado bons hormônios na sua corrente sanguínea, ocitocina, dopamina, ou você tem liberado cortisol? Porque é assim, são as nossas químicas corporais que determinam como nós nos sentimos, como nós nos comportamos, as emoções que produzimos. E eu falo com propriedade aqui. Se a gente parar para analisar culturalmente, nós fomos praticamente massacrados para que a gente se achasse sempre mediano, sempre menos do que aquilo que a gente realmente é. E a gente gera dentro da gente esse medo de expor a verdade sobre nós mesmos, com medo do que os outros irão pensar. E esse medo gera o quê? Cortisol. Ou seja, vai liberar mais hormônio ruim dentro de você, vai te dar mais baixa, vai te dar mais queda, você vai se paralisar cada vez mais. Só que cada vez que você rompe com esse circuito de liberação de cortisol e começa a liberar dopamina, começa a liberar ocitocina, você vai conseguir estimular isso, e aí a tua resposta neural diante das situações serão diferentes. Então, por exemplo, ontem, quando eu disse, porque de fato eu sinto, porque, ou seja, eu já quebrei esse circuito neural de achar que eu sou menos, que eu não sou tão linda assim, que eu não sou tão inteligente assim, que eu não sou tão potente assim, que eu também faço as minhas quebras de circuito neural. Então ontem foi muito natural pra mim, a hora que eu disse, eu não vou perguntar se vocês me acham bonita porque eu me acho mesmo. E eu não tô me importando se você não me acha. Porque se você não me acha, óbvio que é uma percepção tua e tá tudo bem. Eu também não acho todo mundo bonito, né? Não é todo mundo que eu acho bonito, não é toda beleza que me agrada, certo? E tá tudo bem, cada um tem, nós temos as nossas tendências, óbvio, né? Mas não é sobre o que o outro acha, é sobre o que eu acho. Então, naquele momento, eu senti que eu deveria falar isso, porque eu tava me sentindo assim, mas eu deveria falar pra mim. Mas como eu estava no meu Instagram, eu falei. E aí outras pessoas assistem. E óbvio que algumas delas acharam, nossa, que arrogante, que prepotente, nossa, coitada, ela se acha. E tá tudo bem essas pessoas acharem assim, porque na verdade, quando eu disse isso, incomodou, cutucou essas pessoas. Mas não porque eu sou mais bonita do que elas, ou mais inteligente do que elas, mas porque elas gostariam de ter a mesma sensação que eu tenho, a mesma confiança que eu tenho, a mesma autoestima que eu tenho, de poder falar de si mesma da mesma forma. Então hoje eu expliquei aqui um pouquinho para você como é que você começa a desenvolver a tua autoestima, construir a tua autoestima, ajustar a sua autoimagem para assim você se tornar confiante. Porque a partir do momento que você começa a confiar em si mesmo, você se torna uma pessoa mais segura. E pessoas seguras são pessoas mais saudáveis, mais leves e mais fáceis de relacionar. E se você ainda precisar de uma ajudinha a mais, eu quero te convidar a participar da minha mentoria. Tá? Me chame no direct ou me chame através dos comentários, porque esse vídeo também vai pro YouTube. Óbvio que eu vou fazer propaganda. E se você gostou deste vídeo, já vou fazer, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal do YouTube, me siga aqui no Instagram, porque eu vou estar sempre compartilhando cada vez mais sobre esses assuntos e tantos outros como espiritualidade, autoconhecimento, despertar espiritual. E eu espero que eu tenha ajudado você neste momento. E eu quero que, se você tiver algum comentário aqui para fazer, alguma dúvida, algo que até que você não concorde, por favor, fique à vontade. A gente pode entrar numa discussão saudável, tá joia? Um grande beijo e até a próxima.